Seguinte, acabei de sair de uma call com uma mentorada e a pauta da call foi a reestrutura do programa de mentoria dela, que estava formatado de um jeito que eu sei que a grande maioria esmagadora dos experts e mentores fazem, mas que não deveriam, porque eu falo que é o pior formato, é o pior jeito de você entregar a mentoria e é o pior tanto para você, que é o mentor ou a mentora, quanto para o teu mentorado, que é aquele formato de mentoria que tem 3 meses, um encontro por semana. Cada encontro desse é uma aula de 1, 2 horas mais ou menos, de um tema específico. E você segue, né, nessa dinâmica de mentoria. E por que eu falo que esse é o pior jeito de entregar a mentoria, tanto para você quanto para o seu mentorado? Eu listei aqui alguns pontos que eu estava conversando com ela na call e fiquei, cara, eu preciso falar isso aqui no vídeo lá no canal. Primeiro ponto, né? Vou falar por que é o pior formato pro expert. Então, para você, o mentor ou a mentora. Primeiro ponto, você fica preso na abertura de turma. Por quê? Você tem que fazer todo um esforço de aquecimento, de aquisição de pessoas ali para o perfil, de aquecimento dessas pessoas. Aí faz o movimento de abertura para poder fechar ali essas vagas de mentoria e começar o processo. Só que qual é o problema de você fazer abertura de turmas, né? Lançamento e abertura de turma de mentoria? Aí eu puxo o 2, que é, você tem um pico de faturamento, então na hora que você abre as vendas da mentoria, você tem um pico. Você coloca algumas pessoas ali para dentro. Só que aí você começa a entregar a mentoria. E aí você não tem mais esse faturamento, porque as vagas fecharam. Então você tem um pico, depois tem um vale. E você só vai ter outro pico de faturamento lá na frente, quando você for abrir a próxima turma de mentoria. E isso é um problema, porque imagina que a mentoria tem 3 meses, então tu tem um pico hoje. Tu só vai terminar essa turma daqui 3 meses. Então tu vai esperar 4 meses para ter outro pico de faturamento. E as contas que vão chegar, né, nesse meio tempo aí, nesses 3 meses que você vai passar entregando. Ah, Rômulo, mas eu posso abrir uma outra turma. Eu posso entregar outra turma em paralelo, né? Que é uma coisa que até ela vinha fazendo. Pode, mas não vai caber tanta turma assim. Você não vai conseguir dar conta de várias turmas de mentoria em paralelo. Então, em algum momento, aquilo ali, ó, chega num teto, né? Chega num limite. Então, não é um caminho tão interessante. Outro ponto que eu anotei aqui. Além de todos esses, você não tem renovação de mentoria. Porque pensa comigo, a pessoa ali entrou na mentoria. Ela tem 3 meses, toda semana é uma aula. Então, no final desses 3 meses, o sentimento que vai passar é pronto. Eu assisti tudo que tinha para assistir. Por que ela vai renovar contigo? Ela vai pensar, mas eu vou renovar e eu vou assistir tudo de novo. Eu vou participar das mesmas aulas para assistir o mesmo conteúdo. Então, não faz sentido. Então, não tem renovação de mentoria. E aí você fica preso nesse ciclo sem fim. Porque abre turma, tem um pico de faturamento, depois tem um vale sem faturamento, terminou aquela turma, ninguém vai renovar porque não tem sentido renovar. Aí você tem que viver de novo o mesmo ciclo, abrir uma nova turma, entregar essa turma, encerrar, abrir outra turma, entregar, encerrar. E você vai viver nessa coisa de pico e vale. Pico e vale, e você sabe, né? Eu sei, você sabe, enfim. Tá muito claro que um negócio digital não se sustenta nesse esquema, né? Nesse modelo aí de negócio. Então, pro expert, para você mentor, esse é o problema. Pro mentorado também é ruim. E aqui eu acho que a coisa fica pior ainda, né? Porque para ele, o que acontece? Ó? Ele fica ali toda semana, 1 hora, 2 horas, assistindo uma aula e adquirindo muito conhecimento. Geralmente, o que acontece? Ele sai dessa aula dizendo, cara, essa aula explodiu a minha cabeça. Ele sai com um papel cheio de anotação, um bloco de notas, enfim, ele sai cheio de coisa anotada ali daquela aula. Só que qual que é o problema? Antes que ele tenha tempo de colocar aquilo ali em prática, de colocar aquilo em ação, vem uma nova semana. E na nova semana tem uma nova aula. E essa nova aula é de um novo tema. E ele vai passar mais 1, 2 horas assistindo isso. Ou seja, vão vir mais anotações. Vai vir de, cara, essa aula explodiu a minha mente. E assim vai toda semana. Ele passando 1, 2 horas contigo, anotando uma porrada de coisa, falando que aquilo ali explodiu a mente dele, só que zero execução. Zero. Não coloca quase nada em prática.
E se o cara anota um monte de coisa e não coloca em prática, você já entendeu que o resultado também vai ser zero, né? Não vai ter resultado. Então esse é o principal problema pro mentorado. É muito conhecimento, muito explodiu minha cabeça, mas pouquíssima ação e quase nenhum resultado. Além disso, outro problema pro mentorado. A sequência de aulas, eu estou olhando para baixo que a minha pesca está aqui. A sequência de aulas não prioriza o que ele precisa agora. Então imagine você, por exemplo, dentro da minha mentoria, a gente passeia por todo o processo, desde entender quem é o cliente ideal do meu mentorado. Aí a gente estrutura a mentoria dele juntos. Aí a gente vem para ações de caixa rápido. Aí vem para posicionamento. Vem para conteúdo, para funil de venda, para que ele consiga ali ter um modelo de negócio onde acontecem vendas de mentoria todo dia, toda semana, e ele faça ali seus 10 a 20 mil por mês com mentoria todo mês. Só que o que acontece? Imagina que eu faço essa entrega nessa sequência que eu estou falando, onde toda semana tem uma aula. Aí entra a Maria na minha mentoria, e a Maria não tem ainda uma mentoria pronta. Então a Maria precisa começar por onde? Por entender o cliente ideal e estruturar a mentoria dela. Perfeito. Só que entrou também o João na minha mentoria. E o João já tem uma mentoria estruturada. O problema dele não está sendo criar o produto. O problema dele é posicionamento. O posicionamento dele não é bom. Ele precisa refinar esse posicionamento para conseguir vender a mentoria dele. Aí imagina que eu faço a minha mentoria entregando assim uma aula por semana. Aí a primeira aula, na primeira semana, é sobre cliente ideal. Para Maria, beleza, a Maria precisa realmente disso. Mas o João precisa de posicionamento. A primeira semana para o João vai ser morta, vai ser improdutiva. Aí vem a segunda semana, sobre estrutura de produto. Para Maria, massa, a Maria precisa estruturar o produto. E o João, que precisa de posicionamento? 2 semanas ali, ó, improdutivas. Aí depois, numa terceira semana, vem a ação de caixa rápido. Para Maria é excelente, a Maria precisa estar percorrendo a jornada bem certinho. Mas e o João? 3 semanas esperando para refinar posicionamento e não chegou ainda. Então percebe que quando você traça a sequência de aulas, você está priorizando a ordem que você quer entregar. E aquilo não necessariamente é o que cada um ali dentro está precisando agora. Então tem gente que vai passar ali 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Às vezes, aquilo que a pessoa mais precisa é o que você vai entregar na última aula, lá no 3º mês. Então ela vai passar 3 meses adquirindo mais conhecimento, ficando mais confusa, mais perdida e sem avançar, né? Sem resultado ali nenhum. E aí, um outro ponto, né? Que é uma consequência disso. Como você prioriza essa sequência de aulas e a pessoa anota muita coisa, ela acaba adquirindo muito conhecimento. Só que é além do que ela precisaria. E eu bato muito nisso de que o que mais trava as pessoas no digital é justamente o barulho, é o excesso, é consumir muita coisa. Porque quanto mais conhecimento aqui, ó, na cachola acumulado, sem ter a clareza de como transformar esse conhecimento em ação, isso se transforma em trava. Então, toda semana anotando muita coisa e absorvendo muito conhecimento, faz com que a pessoa tenha muita dificuldade de transformar todo esse novo conhecimento em ação. Então, muitas vezes o mentorado que passeia por esse formato de mentoria, ele sai dali mais travado, mais perdido do que ele entrou. Porque antes ele não sabia nem o que fazer, mas agora ele sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Porque tem muita coisa ali na cabeça dele. E aí, para fechar o ponto, né, pro mentorado, tem essa coisa também de não ter a renovação, de não ver sentido. Né? Isso é ruim para você, como eu citei, e é ruim para ele também. Porque imagina, ele passou 3 meses, ele adquiriu muito conhecimento, ele tem muita coisa anotada, mas ele está perdido sem saber como executar. E ao mesmo tempo ele não vê como que você conseguiria ajudá-lo, porque na cabeça dele mas eu já assisti tudo. Então como que o Rômulo vai me ajudar a mais se ele já me deu aqui 3 meses de aula? Ele já me passou todo o conhecimento, percebe? Então ele não vê o sentido de você continuar ali ajudando ele e acaba continuando perdido, a mentoria acaba, ele não sabe o que fazer, não tem você para ajudar e aí acaba que no fim das contas a mentoria não serviu para quase nada. E sem transformação para ele, sem depoimento para você. E sem depoimento para o mentor fica cada vez mais difícil de vender novas vagas da mentoria.
Porque as pessoas vão querer saber, mas essa já é a terceira, a quarta, a quinta turma. O que aconteceu com as pessoas das turmas anteriores? Qual o resultado essas pessoas tiveram, né? Cadê a prova? Fez sentido? Valeu o investimento? Então, sem essas provas, vai ficar cada vez mais difícil você colocar pessoas aí para dentro nas próximas turmas. Aí a gente vem então pro beleza. Esse não é o formato ideal. Já entendi, né? Tu já me deu argumentos aqui suficientes para eu entender que realmente não é o melhor caminho. Mas qual que é o melhor caminho? Aí eu quero que você tome nota aí para entender que foi o que a gente falou, inclusive, aqui na call individual, que é: o caminho é virar a chave dessas mentorias que abrem turma para uma mentoria perpétua. Então esse é o primeiro ponto. A sua mentoria precisa ser perpétua. Isso vai ser bom para os dois lados, tanto para você, mentor ou mentora, quanto para o teu mentorado. E quando eu falo numa mentoria perpétua, é simplesmente uma mentoria que está sempre aberta. Então, ela está aceitando novos membros a qualquer momento. Você não precisa fazer um movimento de abertura de turma. Ela está sempre aberta. Está sempre recebendo novas pessoas. Só que para isso funcionar, tem alguns pontos dentro da dinâmica de entrega que você precisa desenvolver, que é justamente o plano que a gente acabou de traçar aqui nessa call individual, que é: para a mentoria perpétua funcionar, cada novo mentorado tem que ter o seu plano de ação individual. Rômulo, como assim? Me explica. Isso é mesmo na mentoria em grupo? Mesmo na mentoria em grupo. Então, por exemplo, o que eu faço na minha mentoria para você entender? Vou falar da minha, porque você consegue espelhar a partir do que eu estou falando. Mesmo na minha mentoria em grupo, quando entra um novo mentorado, a primeira agenda dele com a gente é entender o momento dele e traçar o seu plano de ação individual. E é isso que eu falei, por exemplo, se é uma pessoa que entrou na minha mentoria e ela não tem ainda um programa de mentoria, eu vou colocar, o primeiro passo então é a gente mapear quem é o cliente ideal, estruturar primeiro a tua mentoria, depois a gente vai aplicar a caixa rápida, depois isso. Se a pessoa entrou na minha mentoria e ela já tem um programa de mentoria, ela já está fazendo algumas vendas ali todo mês, mas ela quer acelerar o faturamento. Geralmente, quem está nesse lugar tem dois pontos ali que são problemáticos, digamos assim, que são posicionamento e funil de venda. Então, essa pessoa tem um outro plano de ação, que é primeiro a gente entender, né? Ter essa agenda individual para entender quais são os ruídos de posicionamento que estão provavelmente te impedindo de vender mais. Então, a gente vai começar analisando o posicionamento, redesenhando o posicionamento ideal, entendendo os funis de vendas, plugando o funil certo. Então, cada um, no fim das contas, tem um plano de ação que está alinhado ao que a pessoa tem que fazer, ao que faz mais sentido para ela agora, certo? Então, esse é um ponto. Mentoria que está sempre aberta. Segundo ponto, cada mentorado, mesmo sendo em grupo, tem o seu plano de ação individual. E aí, nesse plano de ação individual, a gente aponta quais conteúdos a pessoa precisa assistir. E esses conteúdos estão aonde? Estão gravados na área de membros. Então, lembra aquilo que eu falei da Maria e do João, né? Tipo, a Maria precisa estruturar cliente ideal e o produto. O João precisava de posicionamento. Então, a Maria, no plano de ação dela, teria lá apontando, começa assistindo a aula tal, de mapa do cliente ideal. Constrói esse mapa, depois avança para a aula tal, ficha técnica de mentoria, onde tem toda a estrutura do seu produto, da sua mentoria. Já o João iria lá para o refinando o seu posicionamento. Então, a primeira aula que o João vai assistir, refinando o seu posicionamento, definição de promessa raiz. Então, enfim, cada um dentro do seu plano de ação recebe ali o apontamento de o que tem que assistir e o que tem que implementar e me trazer. Né? E aí, para que isso funcione, essas aulas estão gravadas, e aulas o mais curtas e diretas o possível, porque mentoria não é sobre conhecimento, né? Não é para explodir a mente da pessoa, é sobre velocidade, é entregar o plano prático, apontar o que ela tem que fazer, encurtar o caminho. Então, a aula tem que ser o mais curta e direta possível. E aí, tendo o conteúdo gravado direto ao ponto, a pessoa assiste o que precisa, implementa, traz para o mentor e vai discutindo. E como que você acompanha a pessoa? Porque não dá para deixar a pessoa solta, né? Desgarrada ali fazendo tudo só. Você tem que acompanhar. Você acompanha tanto com tira dúvidas no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Por exemplo, eu falo, todo mundo que tiver dúvida de implementação, coloca no grupo do WhatsApp. Eu estou nesse grupo todos os dias, o grupo está sempre aberto, inclusive. E aí eu respondo em texto, respondo em áudio, a gente vai direcionando ali no dia a dia, que é o seu papel como mentor. É ouvir o teu mentorado na execução
e ir direcionando, tirando dúvida, destravando ali uma coisa ou outra. E o acompanhamento também acontece nos encontros no Zoom, por exemplo, ou no Google Meet, enfim, na ferramenta aí que você utiliza. Porque no dia a dia você tira dúvidas no WhatsApp, mas também é interessante que tenham encontros ali ou uma vez por semana, ou semana sim, semana não, né? Que fica encontro quinzenal, que é um encontro de tira dúvidas em grupo. E é um encontro de tira dúvidas no formato de folha em branco. Não é um encontro de aula, né? Dentro desse formato aqui, que é o formato que eu não recomendo. É um encontro em folha em branco. O que é uma folha em branco? Eu, Rômulo, por exemplo, abro o Zoom e eu não levo nada, não levo nenhum conteúdo, nada para passar. Eu simplesmente levo a minha presença. Eu abro o Zoom, os meus mentorados entram, cada um traz os seus pontos, cada um tem o seu momento de abrir o microfone, trazer os seus pontos, falar o que implementou, tirar dúvida, me mostrar alguma coisa que quer que eu veja, seja uma página, seja o conteúdo, seja o perfil, seja uma copy, seja lá o que a pessoa quer ali me mostrar. A gente resolve tudo. Quando ela conclui, ela desliga o microfone, a próxima pessoa liga o microfone dela e ela traz todos os pontos e a gente atualiza checklist, por exemplo, de implementação, bate de novo ali qual que é o próximo passo do plano de ação de cada um, e assim é a dinâmica do encontro de tira dúvida. Quando a última pessoa é atendida, a gente encerra o encontro, fecha o Zoom, depois a gravação fica disponível na área de membros, caso alguém queira rever a sua parte, queira rever a parte de outra pessoa, ou alguém que faltou o encontro, que quer ver o que é que os outros mentorados ali levaram, para ver se tem alguma dúvida que também era dela, né? Alguma dificuldade que também era dela, e ela pode se beneficiar, ela vai lá, assiste e pronto, acabou-se. Então, essa é a dinâmica básica de uma mentoria que é perpétua, que aceita novos membros a qualquer momento e que funciona, que te dá poder de escala. E você consegue vender essa mentoria toda semana, por exemplo. E onde que está o trunfo também desse formato de mentoria? Vamos supor que você estrutura uma mentoria de 6 meses nesse formato. Nos primeiros 6 meses, você tem uma fonte de receita, que é a entrada de novos mentorados. Então, você pode vender a qualquer momento, todo dia, toda semana, vai sempre entrar gente nova, então você tem sempre ali venda acontecendo. No final dos primeiros 6 meses, o que vai acontecer? As pessoas que entraram lá no começo vão concluir o primeiro ciclo de 6 meses. E como ela é uma mentoria não focada em conhecimento, mas em plano de ação, o que acontece? A pessoa que entrou lá no primeiro mês, ela estava aqui. Só que aí ela foi executando, ela chegou aqui. Ela avançou na jornada. Só que ali não é a linha de chegada. Então, no fim dos 6 meses, ela evoluiu. Mas ela sabe que ainda tem muito a evoluir. Ela tem muito ainda a lapidar. Então, passados os 6 meses iniciais, você começa a ter uma segunda fonte de receita, que é a receita de renovações de mentoria. Por quê? Porque, repito, a entrega não está atrelada à aula. Então, ela nunca vai ficar com o sentimento de que, mas eu já assisti tudo, né? Eu já vi as aulas todas aqui que o Rômulo tinha para passar. Não. O Rômulo traçou um plano de ação para mim. Eu executei esse plano e cheguei aqui. Agora, eu preciso de um novo plano para sair daqui e evoluir para cá. E agora eu vou evoluir para cá. E agora eu vou evoluir para cá. E você vai sempre tendo essa receita de renovação por esse ponto de que não tem uma linha de chegada. As pessoas não vão chegar no objetivo e pronto. Imagina, o meu mentorado entrou na minha mentoria estando no zero. Ele não tinha ainda um produto. Aí a gente estruturou a mentoria dele. Aí ele chegou ali nos 15 mil por mês. No fim dos primeiros 6 meses, ele estava fazendo 15 mil por mês de forma recorrente. Aquilo não é a linha de chegada dele. Ele vai querer sair dos 15 para os 20, dos 20 para os 30, dos 30 para os 50. Sabe? Ele vai continuar querendo evoluir. E ele vai entender que sempre que ele quiser ir para o próximo nível, eu consigo traçar um plano de ação e levá-lo até o próximo nível. Então você fica com essas duas fontes de receita que são muito interessantes até. A entrada de novos membros e a renovação de mentorados. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão comigo num terceiro ciclo de mentoria, num quarto ciclo de mentoria. A gente fala aqui de 2 anos dentro da mentoria, renovando a cada ciclo por esse sentido que eu falo de plano de ação. Traçar um novo plano para que ela chegue ali no próximo nível. E aí, para fechar, né, eu quero reforçar isso, de que você vê que a mentoria, eu tô passando aqui a minha colinha, né, para ver se eu não esqueci de nenhum ponto. Mas para reforçar o ponto de que mentoria não é sobre entregar conhecimento. Mentoria não é venda de conhecimento. Mentoria é venda de velocidade. É você levar a pessoa
mais rápido para um objetivo que ela tem do que se ela fosse sozinha, né? Ou do que se ela fosse com outro mentor, de repente. Então, esse é o principal ponto e essa chavinha aí que precisa virar na tua cabeça, certo? Romulo, achei muito massa, achei muito sóbrio, fez muito sentido. Eu queria a tua ajuda para percorrer esse caminho, para estruturar a minha mentoria do jeito certo e acelerar, então, esse resultado aí para os 10, 15, 20 mil por mês com esse programa de mentoria. Como é que você consegue me ajudar? Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu consigo te ajudar tanto dentro da minha mentoria, onde eu te guio por 6 meses dentro dessa jornada, quanto para você que especificamente não tem ainda uma mentoria e quer dar o primeiro passo, quer criar essa mentoria e não consegue ainda investir um ticket mais alto, né, para ser acompanhado por um mentor, mas quer acessar o passo a passo de forma mais acessível. Existe o Box do Mentor 5D, que é o meu curso gravado, onde eu entrego todo esse processo. São mais de 30 ferramentas para você criar, vender e entregar a sua mentoria. Ambos estão com o link aqui embaixo. Então, o link do Box do Mentor está lá embaixo. Você clica, vai na página de vendas, compra e assiste. E a mentoria, caso faça mais sentido para ti, você toca no link e preenche primeiro a sua aplicação para que eu leia essa aplicação, entendendo que faz sentido para ti, você está ali no momento parecido com o que eu busco para os meus mentorados. Aí eu entro em contato e alinho contigo os próximos passos, beleza? No mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos que eu estou sempre trazendo por aqui. E lembre sempre da mensagem de que acelerar o seu negócio no digital é sobre menos barulho e mais clareza. Tamo junto.